Agora eu vou chamar a próxima contadora de histórias. Eu conheço muitas histórias dela. Para continuar a brincadeira de comprar pão, né? Eu compro compro pão na mesma padaria. Ela é quem me manda comprar pão, né? Vem aí, recebam com uma salva de palmas Gi Padilha. Boa noite, gente. Eu sou a Gi, eu sou a Gisele e eu tenho 30 anos. Eu sou casada com o Tony e nós temos aquele figurinha que estava correndo aqui, eu tive que tirar, porque senão ninguém ia escutar nada. Temos o Henrique com 2 anos. Antes de começar, eu gostaria muito de agradecer o convite do professor Tony. Eu confesso que a primeira vez que ele chegou e falou, Gi, eu gostaria que você dividisse a sua história. Eu não esperei ele terminar e respondi não. Não falo, não vou falar. Mas depois, com o tempo, entendendo qual era o intuito desse projeto, quão lindo era o intuito desse projeto, eu me senti quase que na responsabilidade de estar aqui hoje dividindo essa história com vocês. Para que outras pessoas não passem o que eu passei, para que esse drama não seja vivido por mais ninguém. Então, aqui estou e eu vou contar agora a minha história para vocês. As Cicatrizes de um Sonho começa nos anos 2000, 2001. Eu tinha cerca de 12, 13 anos e eu cheguei para os meus pais e falei para eles que eu queria fazer uma cirurgia de redução de mama. Naquele tempo, a internet não tinha esse acesso tão facilitado quanto hoje, então eu não sabia exatamente como funcionava. Eu sabia que existia, aos 12, 13 anos eu sabia que existia uma cirurgia dessa e eu queria fazer. Vocês podem estar se perguntando por que uma menina de 12, 13 anos se importa tanto com isso. Nessa idade, a gente passa mais tempo na escola do que em casa, muitas vezes. E era lá onde estava o meu problema. Eu tinha um corpo um pouco maior do que das minhas amigas. Não era nada muito absurdo, mas a gente cria coisas bem maiores do que na verdade são, né? E as piadas começaram a acontecer. As brincadeiras começaram a acontecer nesse período. E aí elas seguiram, tinha de tudo. Não cabe nem contar, mas tinha de tudo. E com o tempo, 7ª, 8ª, 1º ano, eu passei a ser conhecida como a Gi Peitão. Dá vontade de rir, eu também ria. Mas a gota d'água para mim foi no ensino médio, quando surgiu uma música cujo refrão era: e se não der 20 litros, eu chuto o balde, beijo a vaca e chamo o padre para fazer uma oração. Toda vez que essa música tocava, alguém gritava: Gi, a sua música. Gi, a sua música. Vocês podem imaginar o que é isso? Vocês podem imaginar que você virou uma parte do seu corpo. Uma parte do seu corpo ela era maior do que as suas outras qualidades. Por que eu não era... Eu me perguntava por que eu não era a Gi tagarela, a Gi qualquer outra coisa. Eu achava que eu tinha tanto a oferecer e eu virei a Gi Peitão e segui com isso por muitos anos. Então, por isso que, com essa idade, eu decidi que eu faria essa cirurgia. Aos 18 anos, eu procurei alguns médicos e eu descobri que eu precisaria de cerca de R$10.000 para fazer esse procedimento. E não foi aos 18 anos que eu consegui, mas em 2009, aí eu já estava com 20, em 2009, eu decidi que eu faria naquele ano. Incentivada por um grupo de conhecidas. Nessa época eu já estava na faculdade, não existiam mais essas brincadeiras da época de escola, mas o fantasma fica ali. Aquilo não passa, sabe? Parece que aumenta. E então eu decidi que eu faria. Em outubro de 2009, eu embarquei. Eu fui para o aeroporto de Campo Grande e eu embarquei para Santa Cruz de la Sierra.
eu embarquei para a Bolívia. Eu voei para a Bolívia, eu não voei para a Bolívia para operar. Eu voei para a Bolívia para apagar tudo aquilo que eu vivi. Eu voei para a Bolívia para realizar um sonho que eu alimentava desde os 12 anos. Não era uma cirurgia. Era a razão da minha vida até ali. E vocês podem se perguntar por que uma pessoa corre esse risco. Fazer uma cirurgia já é um risco no Brasil. Fazer uma cirurgia na Bolívia é assumir riscos que talvez aqui no Brasil você não tenha. Pela precariedade do atendimento, pela falta de exames pré-cirúrgicos, de riscos cirúrgicos e tudo mais. Para que vocês entendam, eu deixo aqui alguns motivos de por que as mulheres escolhem a Bolívia. E por que eu escolhi também. São preços até 4 vezes mais baratos, foi o que eu paguei, 3 vezes mais barato do que no Brasil. Mas, principalmente no meu caso, a dificuldade de encontrar resultados negativos. As pessoas se escondem. As pessoas se escondem como eu me escondi quase 10 anos. Ninguém quer mostrar. Ninguém quer falar. Você quer dizer que você fez uma escolha errada na sua vida? Você não quer. Então, quando você vai pesquisar, você só encontra resultado positivo. E foi o que me incentivou a ir. E fui. Cheguei lá, eu acredito que era 10, 11 de outubro de 2009. Fiz uma consulta muito rápida, muito superficial. O médico só olhou para mim e falou: que tamanho você quer? Como se fosse uma vitrine de peito. Esse ou esse. Eu escolhi de uma prótese de silicone que estava em cima da mesa, a menor de todas. Ele falou: você tem certeza? Eu falei: eu tenho certeza absoluta. 7 horas da manhã do outro dia eu já estava na mesa de cirurgia. Eu operei, eu fui para o quarto, e do quarto eu fui para o apartamento onde estavam essas outras meninas também que foram operar comigo. Eu estava em êxtase. Eu estava inebriada. Até então, eu não tinha tido medo de nada. Nem de voar pela primeira vez, nem de estar num país que não era o meu, nem de estar longe das pessoas que me deixaram chorando fazer a pior escolha da minha vida. Eu estava em êxtase. Enfim, eu tinha conseguido realizar meu sonho. Mas, naquele mesmo dia, quando eu cheguei, pedi para uma das meninas como ficou. Quando elas tiraram o curativo, eu já percebi que tinha alguma coisa esquisita. A sutura não era aquilo que eu já tinha visto de cirurgias plásticas. Parece que tinham me costurado com um arame farpado. Era algo muito rústico para uma cirurgia plástica. Mas, enfim, eu estava tão feliz com aquilo, estava tão contente de ter conseguido, que eu pensei, muito otimista, que estava tudo certo. Com 3 dias, caiu tudo. Caiu tudo. Meu peito veio parar mais ou menos aqui. E eu senti uma dor insuportável. Eu voltei para o hospital e, com 5 dias, eu fui aberta novamente. Eu tomei toda aquela carga de anestesia de novo, e aí, assim, eu já estava com medo. Aí eu já entrei chorando para a sala de cirurgia. Eu lembro de eu subir o elevador, um enfermeiro falando espanhol, e ele só passava a mão na minha cabeça e falava: não lloras, sorrindo, como se eu estivesse indo para a melhor coisa que eu já ia fazer na vida. Mas, enfim, subi, acordei no meio da cirurgia, inescrupulosamente, eles me deram mais uma carga de anestesia, e quando eu acordei pela segunda vez, eu estava na UTI. Eu estava na UTI sozinha, sangrando muito e com muita dor, muita dor. Eu pedi ajuda o tempo inteiro. Aquelas pessoas não falavam o meu idioma, mas eles sabiam que aqueles gritos eram de dor. E eu lembro da enfermeira indo no telefone e falando para o médico: ela não para de gritar. O que eu faço? O que eu dou para ela? E aí, lá pela 4ª ou 5ª vez que ela veio me atender, ela injetou mais uma carga de morfina e falou: agora vê se chega, né? Eu precisava sair dali, gente. Não pode dar errado. Tem mais mulher chegando. Vocês viram? A próxima caravana sai 10/7. Caravana da beleza. Foi nisso que eu me meti.
Eu tinha que sair da UTI. Tinha mais gente chegando. Não tinha o que fazer. E eu fui para o quarto, e do quarto fui para o apartamento. E, enfim, vai embora porque você precisa sair daqui. E olha que o nome do meu hospital era Menino Jesus. E naquela noite, foi, eu acredito que a pior noite da minha vida. Eu sentia muita dor, muita dor. Eu tinha febre, eu tinha dor. Ninguém aqui no Brasil sabia do que estava acontecendo. As poucas vezes que eu falava com as pessoas aqui, com a minha família aqui, eu falava que estava tudo bem. Eles não sabiam que eu tinha ido para a mesa de cirurgia de novo. E naquela noite eu só pensava, eu vou morrer e ninguém vai ficar sabendo. Ninguém soube por o que eu passei. E aí, no meio daquilo, eu comecei a ver luzes, vozes e delirar de tanta dor. E me entreguei. Eu falei, Deus, eu sinto muito a escolha que eu fiz. Tenta levar para os meus pais, para a minha família, o conforto, mas eu me entrego aqui. Era muita dor. E eu lembro, nesse momento, de uma das meninas que estava comigo, a última imagem, antes de eu apagar, é ela com a mão na minha cabeça, assim, orando, acho que com toda a fé que ela tinha. A gente nem tinha tanto vínculo, sabe? Nós não éramos amigas, mas ela me vendo naquela situação, ela pediu intervenção divina. E eu apaguei com aquela imagem, com ela orando com todo fervor e pedindo para Deus me dar uma segunda chance. A terceira, na verdade, né? Porque eu já tinha operado 2 vezes. E ele me deu. 5 dias depois disso, 3 dias depois disso, já era hora de voltar para o Brasil, as passagens estavam compradas, eu ainda sentia muita dor, eu sangrava, mas eu tinha que voltar. Tinha que fazer. Eu fui no médico e ele falou, você não vai aguentar a pressão do avião. Eu vou instalar um catéter escondido no seu braço e assim que você conseguir, você injeta morfina para você chegar até o Brasil. Ele colocou um catéter no meu braço esquerdo, aqui em cima. Eu entrei, o raio-x do aeroporto estava quebrado. A gente viajou de madrugada. Eu consegui passar com uma ampola de morfina, uma seringa e um catéter no braço. Sem nota de nada, sem explicação de nada, sem prontuário de nada. Quando entrei, esperei a comissária virar e injetei a dose que ele falou de morfina e acordei no Brasil. E o drama só estava começando. Eu cheguei no Brasil, as dores continuavam. 15 dias depois, eu tinha que entregar minha monografia. Eu tinha que apresentar a monografia. Eu me formaria naquele ano. Eu lembro de eu digitando o último capítulo da monografia e a minha mãe trocando fralda de sangue, porque o curativo não era suficiente. A gente decidiu que colocaria fraldas e a minha mãe foi colocando. Eu optei, nesse momento, em mostrar algumas imagens para vocês, porque se alguém tem vontade de fazer, se alguém conhece alguém que passa pela mesma aflição, mostre. Isso precisa ser propagado. Por mais que as pessoas que tenham resultados negativos tenham vergonha, foi isso que aconteceu. Essa é a primeira cirurgia. Essa primeira era linda. Era a perfeita. Depois da segunda cirurgia, eu saí da Bolívia daquele jeito. Tá? Eu cheguei no Brasil daquele jeito. E 6 meses depois, eu estava assim. 6 meses depois, eu ainda estava aberta. 6 meses antes da primeira cirurgia, eu estava daquele jeito. Eu precisava fazer? Eu não precisava daquilo. Eu alimentei um fantasma que não existia. E foi o seguinte, foi tudo isso acontecendo. Eu procurei com muita vergonha um médico em Campo Grande, porque eu sabia que ele me chamaria a atenção, que ele falaria coisas que eu não gostaria de ouvir, de fato falou, mas me ajudou. O fio com que eu fui suturada era um fio que fez com que o meu corpo, ao invés de fechar o ferimento, ele abria. Então, eu nunca iria sarar enquanto aquele fio não saísse de mim. Foi tirado todo o fio e deixado curar aberto. Quando curou, quase 1 ano depois, eu percebi que eu tinha sido mutilada. Percebi que não tinha mais seio. Percebi que aquilo era como se fosse uma massinha de modelar que uma criança fez e colou ali.
Era o sonho ido por água abaixo. Foi, e um ano depois, só um ano depois, o médico autorizou uma cirurgia reparadora, que sim, deu muito certo. E lógico que eu precisaria de mais para que ficasse perfeito, eu ainda fiz só uma, quase 10 anos depois, eu não pretendo fazer a outra por agora, mas ficou tranquilo e aceitável, sim, dá para conviver com isso. Embora, como eu falei, eu não gostaria de mexer nessa história, mas me achei na responsabilidade, na obrigação de dividir. E deu, sim, tudo certo. Eu estou aqui hoje contando essa história para vocês. E teve só um probleminha no meio disso tudo. Eu quase fiquei careca. Eu fui perdendo cabelo por conta de muita carga de remédio. E eu tive que fazer, no meio disso tudo, tentando recuperar o seio, tudo mais, eu tive que fazer aplicações de corticoide direto na cabeça. Então, eu senti a agulha pegar no crânio, e as aplicações duraram 6 meses para que meu cabelo pudesse voltar. Eu tive 7 focos de alopécia na cabeça. Então, eu tinha um peito horroroso e ainda estava ficando careca. Não tem autoestima que aguente, não tem psicológico que aguente, né? Mas, como tudo deve ter, e graças a Deus eu tive a sorte de ter um final feliz, a gente, em 2011, conseguiu fazer essa cirurgia. Na época, a gente economizou, foram 3 vezes a menos que eu paguei, em compensação, depois, para reparar aí de remédio, só de farmácia, foram R$2.000. Só de farmácia. Mas seguimos em frente. Deu tudo certo. Eu estou aqui para contar minha história para vocês, me colocar à disposição de que quem estiver assistindo ou quem estiver aqui conheça alguém que passe pela mesma agonia, eu me disponho a contar mais detalhes, porque muito rápido a gente às vezes deixa alguma coisa escapar, mas a minha história é essa. E se eu tivesse um despertar para contar para vocês, em 2 palavras eu resumo a vida bem tranquilamente. Ela continua. Ela continua. As cicatrizes que eu carrego fui eu que causei. Mas hoje elas não doem mais tanto. Porque eu tenho motivos, muito mais motivos para sorrir do que para chorar. Tudo bem? Desculpa a minha emoção, gente. Eu tentei segurar ao máximo. Essa história ainda é muito forte para mim. Eu nunca tinha remexido nela há quase 10 anos, então é bastante difícil contar para vocês. Mas, enfim, espero que sirva de um bom despertar para todo mundo. Queria poder te levar, fazer o que a gente bem pensar, ficar o que fosse preciso.